Nossa, com essa voz não dá, peraí. Agora sim, minha voz tá saindo quase normal. Eu tô um pouco rouca. Acabei de chegar na natação agora. Preciso passar um creme no meu corpo, porque a água da piscina resseca demais a pele. Ainda nem me apresentei, né? Eu sou a Carol. Carolina, mas ninguém me chama de Carolina, então Carol. Sou professora de inglês, estudante universitária, estagiária, leitora, escritora, gamer, jogadora de RPG, K-popper, dorameira. Eu faço muita coisa. As coisas eu faço meio pela metade, tá? Não dá pra fazer tudo isso e manter a saúde mental, não. Que eu não tenho. Enfim, isso não vem ao caso agora. Isso aqui é um teste, tá? Se vocês estão vendo isso, é porque deu certo. A minha ideia aqui é fazer um diário, pra eu conseguir depois voltar e ver, sei lá, onde eu estava em 2025. Eu tô achando minha voz muito ruim, mas enfim. Eu tô um pouco rouca porque eu fui no Festival do Japão em Minas aqui, no final de semana com minhas amigas, e a gente se divertiu muito, então eu tô bem rouca. No Festival do Japão, a minha prima gravou um vlogzinho só pra gente manter de recordação mesmo, e eu tava editando e eu falei, caramba, interessante. E se eu fizesse isso sempre? E postasse no YouTube. Daí, isso aqui aconteceu. O que vai acontecer agora? Eu irei dar uma descansada, porque cansa, né, fazer exercício. Eu tô bem cansada, tá bastante quente, eu preciso ligar meu ventilador, só não liguei ainda porque é muito barulhento e senão vai ficar com muito barulho aqui. Já tem cachorro latindo lá fora, então... Enfim, daí eu tenho que almoçar, passar o creme no meu corpo e ir pro estágio. Não exatamente nessa ordem, mas vamos ver. Eu acho que eu vou gravar aí durante a semana. Hoje é terça-feira, então não são todos os dias da semana que eu vou gravar, mas eu vou gravar durante a semana. Gente, eu não sei fazer isso aqui, tá? Perdoe. Agora são mais ou menos 9 horas e eu vou fazer meu almoço agora. Sim, eu almoço cedo. Mas é porque eu acordo muito cedo também, geralmente. E eu não gosto muito de levar marmita pra almoçar lá no estágio. Eu prefiro almoçar em casa. Então eu vou fazer meu almoço agora. Eu ainda não sei o que vai ser. Daqui a pouco eu tenho que sair pra ir pro estágio. Fazer esse macarrão aqui que eu comprei lá no Festival do Japão, que é um macarrão que a massa dele é feita de arroz e aí não tem glúten. Aqui na foto do coisa que ele tem carne de porco, alguns legumes e tal. Eu tô fazendo um macarrão aleatório, tá? Só que ele é muito fininho, então eu acho que eu vou fazer o molho e vou cozinhar ele direto no molho, porque se cozinhar ele antes e depois acrescentar o molho, eu acho que não vai funcionar, vai ficar bem empapado. Eu não tô olhando pra câmera, né? Enfim. Agora vou me arrumar porque eu já tô ficando atrasada na real. Pronto, outra pessoa. My guitar, I left the town. I drew my heart, I let it wall. But I felt things were better now. I belong in your arms. Got a paper cup full of wine. Já é o dia seguinte, tá? Hoje é quarta-feira. O cérebro já parou de funcionar essa altura da semana. Eu acordei cedo hoje, mas eu não fiz muita coisa produtiva. Já almocei, inclusive. Daqui a pouco eu já tenho que sair pra trabalhar. E caramba, eu tô bem cansada hoje. Eu acho que... Assim, primeiro, né? Eu já tô com cansaço acumulado. Já tem uns dias já... Uns dias não, já tem uns meses. O que provavelmente não é muito saudável. Mas é... o fato. A questão é que eu estudo numa universidade federal
E eu não sei se vocês estão lembrados, mas teve greve ano passado, das federais. O que acontece quando se tem greve? O calendário escolar fica totalmente esquisito. Na federal, a gente está acostumado a ter 3 meses quase de férias na virada do ano. E a gente está tendo 1 mês só, o que não é o suficiente para você esquecer da faculdade. E as férias só valem a pena quando você esquece que a faculdade existe. Não me entenda mal, não é que eu não goste da faculdade, não é isso não, é porque faculdade cansa, mesmo, muito. E quando você não tem... E quando você não tem tempo suficiente de férias, o que acontece é que você fica muito mais cansado do que deveria ficar. Eu tô muito mais cansada do que normalmente eu fico. Porque o que aconteceu foi que a gente teve... As aulas começaram em março do ano passado, então eu tô desde março sem férias direito. A gente teve 1 mês de aula, mais ou menos. Aí entrou a greve. Só que a faculdade aconselhou os professores a pararem se eles quisessem. Então, os professores que quiseram parar durante a greve pararam, e os professores que não quiseram não pararam. E aí, o que aconteceu? Eu continuei tendo aula durante a greve. E quando a greve terminou, eu continuei tendo aula até o que seria para ser as nossas férias. Nossas férias é em junho. No meio do ano a gente tem geralmente quase 2 meses de férias. Sim, a faculdade tem muitas férias, mas é porque realmente é muito cansativo. Vale a pena as férias, né? Entendeu? Passa muito rápido. Enfim, né, sobre isso. Em maio, se não me engano, as aulas voltaram dos professores que tinham entrado de greve. E aí a faculdade teve que reorganizar o calendário. O que significa que em junho eu terminei as matérias que não pararam durante a greve, mas eu continuei tendo as matérias que pararam durante a greve. Daí a gente teve aula em junho, em julho, que a gente não costuma ter, e em agosto. A gente parou 2 semanas em setembro, e no final de setembro as aulas já voltaram. A gente teve 2 semanas de pausa entre um semestre e outro. 2 semanas de pausa é muito pouco para a faculdade. Porque, assim, final de semestre em faculdade, geralmente, você tem muito trabalho para entregar ou prova para fazer. E não é aquele trabalho que você pode, sei lá, pesquisar no Google, jogar no Google e... tipo escola, você tem um tema, você joga aquilo ali no Google, o Google te dá algumas respostas, você inclui aquilo ali no seu trabalho e dá tudo certo. Não é assim na faculdade. Na faculdade de letras, né, eu faço letras, a gente tem um texto teórico, geralmente complicado de entender. Tem alguns textos que são fáceis de entender, mas tem outros que não são. E o trabalho é baseado naquele texto, então você tem que ler o texto e entender o texto. Ler, eu sei ler. Entender, às vezes eu não entendo, porque me falta bagagem mesmo de vida, bagagem de outros estudos que eu não fiz antes, bagagem. É muito mais difícil você fazer um trabalho, principalmente... Eu tô na metade da faculdade agora, tá? Completei 2 anos e meio agora. É muito pouco para você entender algumas coisas, alguns termos, algumas voltas que alguns textos dão, alguns autores... Tem autores que são muito difíceis mesmo de entender. E assim, é mais difícil de entender ainda se você não vem num fluxo de estudos daquele tema. Então, quando teve a greve, a gente teve aí 1 mês e meio, se não me engano, de pausa do assunto que a gente estava falando antes da greve começar. Quando tem essa quebra, né, a gente não quebrou o fio da meada. Então, e aí, o que a gente faz? Então, foi muito mais cansativo o final do semestre, do primeiro semestre do ano passado, do que o início dele. A gente teve 2 semanas de pausa e começou o segundo semestre. O segundo semestre de 2024 foi muito longo, parecia que não ia acabar nunca, porque a gente teve aula dezembro inteiro, até a semana antes do Natal. E isso não é o comum pra gente na faculdade. Geralmente dá início de
da início de dezembro, os professores já estão querendo que a gente entregue os últimos trabalhos e a gente já está querendo entregar os últimos trabalhos, fazer as últimas provas e entrar logo de férias, sabe? A gente não quer ficar dezembro na faculdade. E aí a gente teve que ficar dezembro na faculdade, a gente teve 2 semanas de pausa, que foi a semana do Natal e do Ano Novo. E na semana seguinte voltaram as aulas e a gente teve aula até final de janeiro. E aí, fevereiro, tinha professor entregando últimas notas, tinha professor cobrando trabalho até metade de fevereiro. Metade de fevereiro, que foi há 2 semanas atrás. E aí, numa semana, o professor estava entregando a última nota, estava fechando o diário. Na semana seguinte, a faculdade já estava mandando e-mail. Gente, dia tal, começa a rematrícula pro primeiro semestre de 2025. E eu, tipo, gente, eu só queria meus 3 mesinhos de férias de novo. Cadê? Sabe? Esse ano parece que vai correr tudo bem. Até algo acontecer e não correr bem mais. Então é por isso que eu tô muito cansada. Já tem uns tempos aí, já tem algumas semanas eu tô bastante cansada. E hoje eu tô especialmente cansada porque, como eu falei, eu fui no Festival do Japão domingo e a gente chegou lá por volta de 11 horas e a gente só foi sair, já era 7 horas da noite. Então, assim, cansei bastante, andei bastante, me diverti bastante, mas cansei bastante também. E na segunda, apesar de eu ter acordado mais tarde do que eu tô acostumada a acordar, eu fui trabalhar depois, então não descansei, né? Mas é isso. Essa semana é a semana do carnaval, então eu vou ter 5 dias pra dormir. Dormir não, eu provavelmente vou assistir série. Eu tô assistindo agora Cobra Kai. Cobra Kai, eu sei que existe desde a época que ainda era no YouTube, eu já sabia que existia, mas eu nunca peguei pra assistir. E aí eu fiquei sabendo que tinha saído a última temporada e falei, vou assistir, né? Aí eu terminei de assistir a 3ª temporada, falta mais 3 pra assistir. Pretendo assistir, terminar de assistir Cobra Kai, dormir bastante, talvez ler, depende do quanto eu estiver engajada no próximo livro que eu vou ler. Tô lendo Violeta, da Isabel Allende. Falta 15% do livro pra eu terminar de ler. Falta isso aqui pra eu ler. Esse livro aqui tá me tirando da ressaca de anos, tá? Eu sempre gostei de ler, mas de uns anos pra cá eu tenho lido muito pouco. Com a faculdade também não tem... Eu tenho que ler os textos da faculdade, não dá tempo de ler isso aqui. Mas eu voltei a ler agora com esse livro aqui. Fazia muito tempo que eu não sentia vontade de ler um livro quando eu não estava lendo ele. E esse aqui me fez ter vontade de ler enquanto eu não estava lendo. Esse livro aqui é sobre a Violeta, ela que conta essa história aqui pra gente. Na verdade, ela tá contando pra um tal de Camilo, que eu não vou dizer quem que é, porque a gente só descobre depois do meio do livro quem que é o Camilo. Mas ela tá contando pro Camilo a história de vida dela. E por que isso importa? Porque ela nasceu em 1920, que é a época que estava rolando a gripe espanhola, a pandemia de gripe espanhola do mundo. E quando ela tá contando essa história pro Camilo, é 2020, época da pandemia de Covid. Então ela tá contando essa história quando ela tem seus 100 anos de idade. E ela vai contando várias fofocas de família, vários momentos da vida dela, vários aprendizados, várias coisas pelas quais ela passou muito pesadas. É uma mulher de 100 anos, né? Ela perdeu muita gente também pra morte. Então tem uns momentos muito tristes nesse livro, que assim, eu estava lendo dentro do ônibus, me segurando pra não chorar, os olhos encheram de lágrimas. Mas é muito boa essa história, é muito bem contada. Eu nunca tinha lido nada da Isabel Allende, eu vou procurar outras coisas dela pra ler, porque é realmente muito bom. Esse daqui eu acho que eu termino de ler ele hoje, é muito bom o livro. Agora que eu já falei tudo isso, tô cansada. Agora que eu já falei tudo isso, eu vou escovar meus dentes, passar um batom e ir trabalhar, que faz parte, né?
Já é outra semana isso aqui, tá? Aconteceu muita coisa nos últimos dias. Então, lembra que eu falei... É claro que vocês lembram, vocês acabaram de ver, né? Que eu tava cansada pra caramba na quarta-feira da semana passada. Sim, já tem mais de uma semana. Não era só cansaço, eu tava doente. O que aconteceu? Vamos por ordem cronológica. Quarta-feira eu tava falando que eu tava muito cansada, e eu tava mesmo muito cansada, e eu achei que era realmente consequência do último ano, porque eu tenho sentido muito cansaço no último ano, e porque eu tinha ido no Festival do Japão semana passada. Daí, na quarta-feira, eu cheguei em casa com febre. Falei, não tá normal. Tomei o remédio, fui dormir. Pensei, né, não, amanhã eu vou acordar bem e ir trabalhar, normal. No dia seguinte eu não acordei bem. Daí lá na empresa que eu trabalho tem médico. Daí eu fui lá no médico. Ele me deu 2 dias de atestado. Na quinta-feira, né, eu fui lá. Me deu 2 dias de atestado. E aí emendou com o final de semana. E com o feriado de carnaval. O que, por um lado, foi bom porque eu tive bastante tempo pra descansar. Por outro, todos os planos que eu fiz pro feriado de carnaval, de dormir e assistir série, não aconteceram porque eu estava doente. E assim, minha imunidade é baixa. O que significa que eu demoro mais tempo para me recuperar de qualquer problema que eu tenha. Não foi diferente dessa vez. Então, quinta-feira eu voltei para casa. Eu fui pra empresa, né? Fui no médico lá, voltei para casa. E aí passei o dia deitada, me sentindo mal. Na sexta-feira eu tava ainda tendo febre, dor de cabeça. Também estava me sentindo mal. No sábado também, domingo também. Eu fui acordar bem mesmo, quarta-feira, que era o último dia do recesso. Deu pra fazer alguma coisa? É claro que não. Até porque na terça-feira eu tomei um relaxante muscular, porque eu tava com bastante dor no corpo. E daí, na quarta, eu acordei bem, mas eu tava bastante sonolenta. E aí, depois do almoço, o que eu fiz? Dormi. Dormi a tarde inteira, foi ótimo. Tava precisando dormir. Aí eu dormi, acordei super bem depois dessa soneca aí da tarde. Mas assim, o feriado já tinha acabado, né? Então eu não consegui fazer nada do que eu precisava. Do que eu precisava não, do que eu queria. Que eu queria dormir mais e assistir minhas séries. Não assisti um mísero episódio de Cobra Kai. Triste. Ontem foi quinta-feira, sim, hoje é sexta. Ontem foi quinta-feira, voltei a trabalhar ontem, já bem melhor. Eu ainda tô bem cansada, né, porque eu não descansei como eu queria descansar. Mas eu tô bem melhor em questão dos que seja lá que virose eu peguei. Por conta da dor de cabeça, né, e do corpo ruim, eu acabei realmente não conseguindo assistir nada, nem ler nada. Mas, o que aconteceu? Além de eu ter chegado febril quarta-feira em casa, eu ainda passei 2 horas dentro do ônibus. Porque, sei lá o que aconteceu. Tava chegando feriado, as pessoas já estavam indo viajar, não entendi, o trânsito tava horrível. Fiquei 2 horas dentro do ônibus. Ônibus esse que eu peguei que não tinha ar-condicionado, então foi bem triste. E nessas 2 horas que eu passei, eu terminei de ler aqueles 15% do livro da Isabel Allende que eu falei que eu tava lendo, né, Violeta. Muito bom, recomendo. Na reta final ali do livro, tiveram algumas partes assim que eu me emocionei, porque é claro, né, você pensa, é uma história que tá contando por uma mulher que tem 100 anos de idade. Ela perdeu várias pessoas no caminho, ela envelheceu, né? Até os 80 anos dela ali, ela ainda tá muito forte, mas depois disso ela começa a envelhecer, né? A vida. Mas é muito bom esse livro, eu gostei demais. E aí eu comecei a ler, comecei ontem a ler o outro livro, que é 3. Ainda não entendi direito a pegada do livro, eu li, sei lá, 5 páginas ontem dentro do ônibus, mas eu tô bem, só que, sei lá, minha cabeça tá cansada, então eu não quis ler muita coisa. Então ainda não sei sobre o que se trata esse livro.
Quer dizer, eu sei mais ou menos sobre o que se trata, são pela sinopse, mas eu ainda não entendi direito a pegada. Parece que tem vários pontos de vista sendo narrados e eu ainda não me encontrei nos pontos de vista, então tem que esperar um pouco aí pra isso acontecer. E aí, o que mais que aconteceu essa semana, né? Além de eu ficar doente e prostrada a semana inteira. Fiz minha rematrícula na faculdade. Sim, eu tava reclamando disso e já é rematrícula, não tem jeito. Hoje, na verdade, eu vou tentar me matricular em mais uma matéria que eu ainda não consegui me matricular, porque é uma matéria fora da minha grade e daí eu só consigo me matricular se sobrar vaga. Então eu tô esperando pra ver se vai sobrar vaga pra eu conseguir me matricular nessa matéria. Mas eu me matriculei já em duas. Uma é chinês 4, porque eu faço chinês na faculdade, porque sim. Não tem uma explicação. Eu estudo alguns idiomas que não tem uma explicação, é porque sim, eu gosto de estudar, então eu estudo. Então eu vou pro chinês 4 agora. E a outra matéria que eu peguei foi Educação Especial Inclusiva, que é uma matéria obrigatória no meu curso de licenciatura. Eu faço licenciatura em inglês. E aí eu tenho tanto as matérias de inglês, obrigatórias de inglês, quanto as matérias obrigatórias da licenciatura. Eu me matriculei nessas duas matérias. A única obrigatória é a matéria de Educação Especial. Só que eu queria me matricular em uma matéria de tradução, que também não está nas minhas matérias obrigatórias, mas eu queria fazer porque eu tenho vontade de fazer, de continuar fazendo faculdade na área de tradução. O que acontece? Lá na faculdade a gente tem a possibilidade de pedir continuação de estudos, que é você termina a faculdade em que você está matriculado e você pede a continuação para fazer um outro curso da faculdade. E aí eu queria pedir a continuação para tradução. Só que, né, eu queria experimentar antes para ver se eu gosto e tal. Só que aí, para eu conseguir uma vaga no curso de tradução que não é meu curso, eu preciso esperar para ver se vai ter vaga sobrando, porque quem é prioridade para entrar nas turmas são os alunos do curso de tradução, obviamente, né? Então, assim, eu tenho duas matérias já matriculadas e eu quero me matricular numa terceira para eu não ter que ir lá na faculdade fazer uma matéria só. Porque a aula de chinês, ela é segunda e quarta, o que significa que é só uma parte do horário. E aí eu queria pegar uma outra matéria que fosse segunda e quarta também, no horário que sobra, né, que é o mais cedo. Mas eu não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar hoje. E a outra matéria é só na terça-feira, então como ela é uma vez por semana só, aí preenche o horário todo, que é 4 horas de aula, né? E assim, as minhas aulas voltam semana que vem, gente. Semana que vem. Eu acho que não deu nem um mês de férias. Sério mesmo. Triste. Mas eu já reclamei disso no último take, né? Então eu não vou repetir o que eu já falei. Mas é complicado. Eu decidi que eu vou pegar menos matérias esse semestre e pegar elas de manhã, porque eu sou uma pessoa que funciona muito mais de manhã. Eu já falei aqui, né? Eu acordo muito cedo e eu gosto de acordar muito cedo. Eu prefiro acordar 4 horas da manhã do que ir dormir 4 horas da manhã, entendeu? Não que eu acorde 4 horas da manhã, foi um exemplo. Então, pra mim, chegar tarde da faculdade e dormir tarde é muito ruim, porque no outro dia eu não consigo acordar cedo, e não acordar cedo é ruim. E outra coisa, eu funciono muito melhor de manhã do que à noite, então é muito mais fácil pra eu entender o que eu tô estudando de manhã do que entender o que eu tô estudando à noite, porque à noite eu já trabalhei o dia todo e eu já tô cansada demais, meu cérebro já não tá funcionando direito. Então é muito mais difícil entender as coisas quando eu estudo à noite. E daí, pra dar uma descansada no meu cérebro, eu resolvi estudar de manhã esse semestre. E com menos matérias, eu tenho essa liberdade na federal de pegar quantas matérias eu quiser. Se eu não quiser pegar matérias obrigatórias também, eu não pego. É assim, né? É uma coisa pra eu do futuro lidar, porque
Eu peguei menos matérias, o que significa que as matérias que eu precisava pegar esse semestre eu vou ter que pegar mais na frente em algum momento, né? Só que teve um semestre aí passado que eu peguei 9 matérias, então eu tenho um adianto aí de carga horária que eu peguei. Amanhã é sábado e eu tenho uma reunião amanhã, eu vou sair cedo para uma reunião que é para um projeto onde eu dou aula de inglês. Eu entrei nesse projeto no final do ano passado e agora esse ano eu vou pegar uma turma para mim nesse projeto, que é um projeto que dá aula de inglês gratuitamente lá na faculdade para pessoas que são inscritas nesse projeto. Eu não sei muito bem como é que é essa questão da inscrição, mas eu dou aula para crianças lá. E como vai começar o semestre aí nas próximas semanas, então vai ter uma reunião amanhã e uma reunião no próximo sábado para alinhar as coisas, né? Porque caso você não saiba, quando você é professor, você precisa estar na escola antes dos alunos, é isso que acontece. Porque você precisa fazer reunião com a coordenação vai passar o projeto pedagógico daquele ano, daquele semestre, e aí você precisa alinhar o seu planejamento de aula com o projeto pedagógico para estarem todos na mesma página, né? Amanhã eu tenho essa reunião e quando eu chegar em casa eu pretendo dormir. É sério, gente, eu tô muito cansada. Eu tô bem melhor hoje, não tem nem comparação com o último take, porque quarta-feira, quando eu gravei o último take, realmente eu tava muito mal. Mas eu só fui sentir mesmo mais tarde, né, outros sintomas. Eu saí lá da empresa já me sentindo febril, e daí quando eu cheguei em casa eu medi a temperatura e realmente eu tava com febre. Depois de passar 2 horas dentro do ônibus, enfim, é isso. Vou terminar de me arrumar agora que eu tenho que sair pra ir trabalhar. Eu acho que eu não finalizei esse vídeo, né? Já tem tipo 1 mês que eu comecei a gravar esse vídeo. Eu acho que eu não fiz uma finalização pra ele. Então, aqui vai. Curta, comente, compartilhe. Me dê dicas aí de coisas pra fazer nesse canal e o que mais vocês querem ver por aqui. Eu não sei nem se eu tô falando sozinha aqui nesse ponto. Mas obrigada por assistirem até aqui e até a próxima.